Meu nome é Jeremy Wade. Sou explorador, biólogo e pescador. Veja só! Aqui está ele. Já peguei vários peixes extraordinários em rios do mundo inteiro. Peixes que podem ser descritos como verdadeiros monstros. Normalmente eu teria que ir para o outro lado do mundo para encontrar minha presa. Lá vamos nós! Os maiores e alguns diriam os mais ferozes peixes de água doce do planeta. Não é sempre que ouço falar de um monstro do rio no meu próprio quintal. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Uma matéria no jornal alemão diz que nadadores estão sendo atacados num lago nos arredores de Berlim. Este não é um lugar exótico. Um monstro de rio a 16 quilômetros de uma capital europeia do século XXI. Será que é verdade? É uma oportunidade que não posso perder. Já estou arrumando meu equipamento. Tenho minhas dúvidas quanto à identidade do suspeito. E se eu estiver certo, é um peixe de reputação monstruosa, descrito desde a época medieval. Tá ali, tá ali! Tá ali, tá ali, tá ali! Monstros do Rio. Devorador de homens. O siluro europeu é o maior peixe de água doce da Europa, capaz de pesar mais de 90 quilos. Andei pesquisando esse membro predatório da família dos bagres e descobri que desde que se começou a fazer registro dele, a Europa parece ter documentado muito bem seu próprio devorador de gente de água doce. Parece que o siluro europeu não é nenhum estranho para as manchetes de jornal. Histórias sobre essa espécie datam de séculos atrás, retratando-a como um monstro devorador de gente. Eu andei pesquisando e eu não fazia ideia da reputação que ele tinha. No século XVI, uma cabeça humana e uma mão com anéis de ouro foram encontradas dentro do estômago dele. Em 1630, o cadáver de uma criança de 7 anos. O corpo de uma mulher e 2 meninas foram devoradas. A lista continua, mas tudo isso é muito assustador. Não há provas e imagens concretas, a não ser que esse desenho possa contar como prova. Se isso fosse o equivalente a uma primeira página de jornal do século XVI, você entraria na água? Seria fácil demais repudiar essas histórias como sendo obra de mentes supersticiosas, medievais e nada científicas. Os ataques e o aparecimento de partes de corpos humanos no estômago de siluros europeus têm sido relatados por todo o leste da Europa, da Rússia à Polônia, ao longo dos séculos até os dias de hoje. Há pouco tempo encontrei uma matéria no jornal alemão onde estava escrito que nadadores num lago estavam sendo atacados pelo que se imaginava ser um grande siluro europeu. Estou a caminho da Alemanha para investigar esses ataques e talvez solucionar o mistério de um assassino em série com raízes no passado medieval da Europa. A Alemanha está na vanguarda da expansão urbana. Embora seja impregnada de história, ela agora está recoberta por vidro e aço. Isso não é lugar para um monstro devorador de gente. Schlachtense é um lago que fica a 10 minutos do centro de Berlim. Ele se tornou o Lago Ness da Alemanha. É aqui que os ataques estão acontecendo. Com mais de 1,5 km de extensão e até 200 metros de largura, o lago foi formado na última era do gelo. Estas águas frias sempre foram o refúgio de siluros europeus, chegando a ter quase 8 metros de profundidade. Em alguns pontos, ele é profundo o suficiente para esconder um monstro. Os ataques eram localizados, concentrados em 2 pequenas áreas. Curiosamente, segundo os pescadores locais, áreas que não seriam tradicionais para se ir atrás do siluro europeu. Mas o que aconteceu? Fui falar com uma das vítimas, Jonas Vey. O que exatamente você fez naquele dia quando mergulhou? Uns 2 ou 3 meses atrás, eu estava nadando no lago e, de repente, alguma coisa bem grande me mordeu. Foi assustador. E foi um grande susto. Senti dor e medo.
E claro que doeu bastante. Foi mais ou menos por aqui? Isso, bem aqui. Num lago de água doce tão distante do mar, a última coisa que você espera é ser atacado por um peixe. Isso não é para acontecer. Ser mordido por um siluro europeu é vivenciar a potência de duas placas cravadas de centenas de dentes que parecem agulhas. Grandes músculos das mandíbulas geram uma força esmagadora. Uma mordida é como ser agarrado por um torno forrado por folhas de lixo. Antes disso acontecer, você gostava de vir aqui? Claro. A gente nadava aqui todos os dias, mas depois disso, eu não vou mais nadar aqui. Geralmente havia umas 100 ou 200 pessoas nadando aqui. Acho que as pessoas agora estão sem coragem. Sim, claro. Mas Jonas não foi a única vítima. Quase no mesmo lugar, Catarina e sua amiga Clara tiveram um encontro que as afastou da água para sempre. Era um dia comum de verão e nós queríamos nadar um pouco e encontrar uns amigos. Então fomos até o lago. Será que a água tá boa? Estávamos nadando, mexendo as pernas e conversando. Tinha alguma coisa nadando em volta das nossas pernas, mas não conseguíamos definir o que era. Eu pensei, será que é uma cobra? Sei lá. É. Aí, de repente, alguma coisa pegou bem na minha perna. Aí, minha perna ficou ferida. Saiu sangue. Eram 2 ferimentos, um aqui e outro do outro lado. Fui ao hospital com minha mãe. Os médicos ficaram surpresos, porque disseram que nunca tinham visto uma coisa daquelas. E aconteceram outros ataques, sempre seguindo o mesmo padrão. Nadadores mordidos nas pernas, saindo assustados da água, sangrando. Será que esses ataques do século XXI vão provar que esse monstro do rio da Europa não é um mito medieval? Estou na Alemanha investigando um surto de ataques a nadadores em um lago. Na minha opinião, o culpado é o siluro europeu, um bagre gigante que, segundo minhas descobertas, há muito tempo está envolvido em ataques a humanos. O que quero descobrir é o que provocou esses ataques e se os siluros europeus são realmente capazes do que estão sendo acusados. Para descobrir o que está acontecendo embaixo d'água, vou trabalhar com meu cinegrafista Simon e um mini submarino. Também contamos com a ajuda do Dr. Christian Wolter, da Associação de Pesca de Berlim, para ter a opinião de um especialista. Estamos aqui para examinar a cena do crime e ver se nosso entendimento da biologia do peixe poderia explicar o que aconteceu para desencadear tal agressão. Fica a uns 10 metros de distância. Foi mais ou menos aqui que o rapaz foi atacado. Podemos descer o mini submarino ali, pouco mais de 1 metro. Só tem alga a mais ou menos 1 metro de profundidade. Então, não tem problema. Eu achei que aqui teria mais profundidade. Dá para ficar de pé nessa parte, não é? É cheio de alga e raso. Mas para o Dr. Wolter, esta é a informação que ele precisa para tentar entender o que está havendo. O siluro europeu só estava fazendo o que todo pai faz, protegendo seus filhotes. Os nadadores invadiram seu ninho. Então, tem alguma coisa especial ou diferente no lugar onde os ataques aconteceram? Bom, estes são lugares comuns de desova e é por isso que os ataques podem ter ocorrido tão próximo da margem. O lugar onde alegam que os ataques aconteceram seria o local de desova do siluro europeu? O bagre deposita suas ovas em plantas. Eles constroem ninhos nas plantas, depositam as ovas e protegem os ninhos. Então, a única explicação é que os ataques ocorreram durante a época de procriação e que havia ninhos ali. Eles estavam protegendo os ninhos e atacaram qualquer coisa que chegasse perto demais. No caso deste bagre em particular, foi muito estressante proteger o ninho com todos os nadadores em volta. Quer dizer que foi um ataque provocado. Ele estava protegendo seu ninho. Lagostins de água doce e outros peixes comem as ovas de ninhos desprotegidos. Para evitar isso, o bagre macho descansa sobre 300 mil ovas amarelas e as protege de qualquer criatura, grande ou pequena.
Duas qualidades essenciais formam o devorador de gente. O siluro europeu tem atitude para isso, mas será que tem a capacidade? Eles literalmente têm estômago para isso? Quando eu era mais jovem, peguei alguns siluros menores. Mas que tamanho eles precisam alcançar para representar uma ameaça ao homem? Não adianta pescar no local dos ataques. A estação de desova acabou. Falei com um pescador local, Horst Strategy. Ele sabe onde é mais provável encontrar siluros europeus. Strick und mache ihm einen Strick durch den Maul. Ah, tá bom. Mas primeiro, temos que ultrapassar a barreira da língua. Wir können ja kein Foto machen. Ah, sei. Sei. Entendi. É açougueiro, certo? Então, o que acha de pescar? Pescar. Hã? Tá. Immer mit zwei. Tá bom. Uma luva só não dá. Sempre duas luvas. Com uma luva, o peixe pode se virar e morder a sua mão. Então, temos que usar duas luvas. Por fim, com os melhores locais marcados, queremos começar a pescar ao anoitecer. Quer dizer que este é o local ideal. Siluros europeus são espreitadores noturnos. Seus corpos estão repletos de receptores sensoriais. A linha lateral que todo peixe possui permite que ele sinta as vibrações na água. Mas bagres também possuem receptores adicionais em sua pele. Esses tentáculos são mais do que sensores. Eles podem sentir na água o sabor de leves mudanças químicas. Qualquer pista que os leve a uma refeição que pode variar entre peixes e crustáceos e até mesmo pássaros aquáticos. Ao enfrentar sentidos tão aguçados, o equipamento de pesca deve ser resistente, mas também é necessário um pouco de delicadeza. Tem uma linha trançada muito forte, que aguenta até 80 quilos de tensão, então vou conseguir segurar. Não é preciso dar linha a esse peixe. Você segura e tenta evitar que eles cheguem muito perto das árvores. Ele flutua e desliza, mas até o... só até o nó, descendo até um anzol simples e bem grande. E alguma coisa no anzol que pareça apetitosa. Uma isca de peixe morto pode atrair um bagre bem grande. Os peixes no Schlachtensee se mostram evasivos, mas minha viagem não foi perdida. Confirmei que esses peixes têm uma atitude agressiva. Parece que esses ataques em Berlim não tiveram intenção predatória, e sim defensiva, um comportamento territorial em época de procriação. Mas para as vítimas, isso não passa de teoria. Elas saíram da água com ferimentos abertos nas pernas, que expressam uma verdade assustadora. Um siluro grande tem tamanho e coragem para ser um devorador de gente em potencial. Fiquei sabendo de um lugar onde eles alcançam um tamanho que pode corresponder às temíveis alegações dos cronistas medievais. Na Alemanha, ainda não consegui ficar frente a frente com um siluro europeu. Mas sei de um lugar ainda melhor para confrontar esse monstro medieval. Se existe um lugar onde eu posso descobrir o tamanho máximo que um siluro europeu alcança e se ele é muito perigoso, é aqui, o rio Ebro, no norte da Espanha. Aqui esse peixe foi introduzido há pouco mais de 30 anos. Mas naquela época, eles pegavam peixes maiores do que eu. Eles chegavam a um tamanho imenso. Então, embora uma parte de mim esteja meio desconfiada por vir até aqui, por ser uma situação artificial, também estou bastante animado porque acho que há boas chances de, nos próximos dias, eu ver um peixe extremamente grande na ponta da minha linha. Norte da Espanha, o rio Ebro. Em 1974, um cientista alemão veio aqui e soltou alguns siluros europeus neste rio. Desde então, eles não cresceram apenas em número, mas também no tamanho.
os siluros europeus tornaram-se o monstro Frankenstein da Espanha. Existem 3 motivos para os siluros crescerem tanto neste rio. É uma mistura de rio natural e construído pelo homem. Para começar, ele tem 3 enormes represas, o que significa que há mais água, mais espaço para os peixes. Além disso, a água é bem quente. Como ele tem sangue frio, o peixe pode se alimentar e crescer durante mais meses do ano do que se estivesse no leste da Europa e em Berlim. Este lugar estava recheado de peixes, principalmente carpas. Os pescadores chegam, jogam um monte de isca e colocam o sistema todo em modo de superprodução. Neste rio, a política é fisgar e soltar. Então, todos os anos, os peixes grandes estão ainda maiores do que no ano anterior. Monstros de quase 90 quilos espreitam essas águas. Siluros europeus podem viver até 80 anos. Esses peixes atraem uma massa de pescadores do mundo inteiro. Tem uma história aqui sobre um siluro que regurgitou um gato depois de ter sido fisgado. E ninguém viu o gato sendo engolido, mas acho que pode ter sido um gato morto flutuando no rio como aquele cachorrinho ali. Esses bagres comem qualquer coisa que caia na água, se for presa fácil. É assim que eles ganham peso e também chegam a tamanhos tão grandes. E se siluros europeus podem viver até 80 anos, os primeiros peixes que foram trazidos ao rio ainda nem chegaram à meia-idade. Para testar a voracidade desses bagres, entrei num dos afluentes do Ebro. Meu guia me avisa que peixes estão à espreita nas margens. Eles aguardam para emboscar peixes que vêm pela corrente e para pegar qualquer coisa que apareça pela frente. São peixes ativos, são cheios de energia e muito precisos. Eles ficam se mexendo, não ficam esperando, e é o tipo de pesca na qual você não fica na dúvida se fisgou ou não. Você consegue ver, sentir e ouvir se alguma coisa morde a isca e movimenta a vara. Ah! Isso! Boa! E ele desceu a corrente. Cuidado com o remo. Isso. Ah! Fugiu. Oh, não estou me saindo muito bem. Tudo está acontecendo muito rápido. Este é o último lugar em que eu esperava encontrar um bagre gordo e resistente. Mas isso prova o quanto a gente pode se enganar em relação a eles. O comportamento do siluro europeu é mais complexo do que eu imaginava. Ah! Isso! Muito bom! Solta a carretilha. Isso. Tem certeza? Fugiu. Fugiu outra vez. Ah. Soltou. Literalmente levou 1 segundo para bater na água. Estava a uns 15 centímetros da margem. A água está cheia deles. Pois é. Está correndo muito rápido. Nesse ponto, há mais profundidade e agitação na água. É por isso... E você tá vendo que é direto, né? O peixe tá na água. Sem Você dúvida. deixa ele afundar e Sem pum. dúvida. Dei 2 foras com esse peixe. Droga. Os siluros europeus estão totalmente à vontade aqui. Não só nos canais principais, mas em todo o sistema fluvial. Predadores por natureza, eles têm uma confiança que vou testemunhar em primeira mão. Esses peixes não têm medo de nada. Veja só. É um peixe grande. Dava para eu enfiar a mão e segurar a boca dele. Será que tem lula aí também? Tem um bagre grande aqui, de uns 60 quilos ou mais. Está a 60 centímetros de mim. A margem vai descendo aqui. Eu tô olhando dentro da boca dele. Dava para eu estender a mão e tocá-lo. Ele se afastou. Acho que ele me viu. Vou jogar com bastante força. Nenhuma reação. Ele está deslizando para trás. É muito raro isso. Aquele peixe tem mais de 2 metros de comprimento, uns 60 quilos.
E eu estava na margem. Eu consegui ver o peixe inteiro. Olha ele ali. Que bela visão. Isso é uma coisa rara. É um peixe grande. Se eu tivesse me ajoelhado, poderia passar a mão na cabeça dele. Com uma boca daquelas, bem na minha frente. E eu vi as costas dele com um desenho meio camuflado, uma mistura de preto e branco. Eu joguei uma pedra para ver se havia reação. Percebi que ele foi deslizando para trás. Ficou embaixo do barco e depois foi embora. Eu gosto de ver peixes assim. Isso é sensacional. Qualquer outro peixe teria se assustado com aquela pedra e desaparecido rapidinho. E esse sujeito nem é muito grande. Chega de peixes pequenos. Chegou a hora de enfrentar os verdadeiros gigantes. Estou às margens do rio Ebro, na Espanha, à caça do siluro europeu gigante. Estima-se que eles ganhem até 5 quilos por ano. Se for verdade, não vai demorar para um siluro europeu do Ebro alcançar as proporções de devorador de gente relatadas no folclore medieval. Se estou atrás de um peixe devorador de gente, preciso pegar pelo menos um do tamanho de um homem. Um que chegue a pesar uns 70 quilos. Hora de melhorar o equipamento. Em vez de lançar, jogamos nossas iscas numa área de 100 metros, pertinho das árvores que afundaram ao longo do canal do rio. Levante a linha. Com os alarmes de alta tecnologia armados, posso aproveitar o sol da Espanha. Agora é esperar. Esta não é a minha técnica de pesca preferida. Gosto de sentir a linha, pôr a mão na isca. Mas os siluros não são muito educados para comer. E, além do mais, está muito quente. Isso, aqui! E vai ficar ainda mais quente. Tá pedindo linha, tá pedindo linha. Tá pedindo linha. Este é o meu primeiro siluro europeu gigante. E ele dá a sensação de ser muito grande. Este tipo de pescaria exige muita força. O peixe deu um belo tranco quando mordeu. Ele estava puxando a linha quando eu agi. Olha só. Olha só meu braço, tá quase com cãibra. É um bom sinal. Você pegou o peixe? Ele é grande, hein? Estava me puxando. É, ele te jogaria dentro d'água. Esses siluros europeus e espanhóis estão caçando em plena luz do dia. Eles estão saindo da rotina e esses peixes parecem acostumados com toda essa manipulação. Meu primeiro peixe tem 63 quilos e mede 2,4 metros. Se esses peixes engordam quase 5 quilos por ano, então daqui a 20 anos, essa criatura gigante poderá pesar até 160 quilos, mais que o dobro do seu tamanho atual. E se eles vivem até 80 anos, faça as contas. A única coisa que pode evitar isso é a alimentação. Mas há uma grande fonte de alimentos aqui. Outros bagres. O siluro europeu não é apenas um devorador de gente, é um canibal. Pescava na parte superior do lago ano passado com 3 amigos e nós fisgamos um peixe. Ele vomitou, passou mal. O peixe tinha uns 70 quilos. Eu voltei ao lugar onde ele vomitou e tirei da água o crânio de um bagre, ainda conectado à espinha. Estimamos que o bagre tinha cerca de 20 quilos. Isso mostra a capacidade de alimentação dos bagres daqui. Vamos dar uma olhada científica neste animal. A primeira coisa a fazer, obviamente, é começar pela cabeça. O principal fator aqui é esta bocarra, que é muito larga. Neste espécime, ela tem uns 25 centímetros e dentes que parecem agulhas e também são bastante afiados. Se você enfiar a mão aí, vai sair sangue. Mas em termos de pressão, ela é perfeita, sabe? Se eles prendem com força usando esses músculos das mandíbulas, você não consegue se soltar. Nasceram para ficar à espreita no fundo do lago e agarrar tudo que passa por cima deles. Eles conseguem perceber a presença da presa porque seus olhos ficam na parte de cima da cabeça. Mas o mais importante é que eles têm isso aqui, que são uma percepção sensorial adicional. Dá para ver o que está acontecendo na água. Elas
captam vibrações e substâncias químicas de uma maneira muito sensível, em quantidades muito, muito pequenas. Nas laterais, de maneira bem pronunciada, ele tem a linha lateral e isso é o super órgão deles. O órgão de supersensibilidade, ele capta vibrações na água num nível muito baixo. Também dá para ver essas marcas na pele. Acho que são ferimentos causados por outro peixe. Provavelmente quando ele estava desovando, as coisas ficaram um pouco violentas, ele se empolgou demais. Aqui o estômago, aqui o respirador. Então, se ele engole alguma coisa, esse peixe pode engolir qualquer coisa, mais ou menos desse tamanho. O alimento vai para a parte de trás da garganta, que fica aqui, e abre um músculo parecido com o esfíncter. E ele pode engolir coisas de até 60 centímetros. Portanto, não seria problema algum confirmar as histórias medievais sobre bebês e crianças pequenas na barriga dessa fera. Parece que o siluro europeu pode engolir presas com 1/3 do seu tamanho corporal. Então, se esses peixes do Ebro continuarem crescendo, é possível que eles consigam atingir um tamanho que potencialmente os permita devorar gente. Os fatos começam a acompanhar o que antes era apenas ficção. Olhando para este peixe, vemos que ele é o predador perfeito. Eles comem qualquer coisa literalmente, mas são perfeitamente equipados para serem predadores e também para atacar por baixo. Isto é apenas a boca, que fica na extremidade de um músculo sólido e sinuoso. Bom, não posso segurá-lo por muito mais tempo. Siluros europeus, como qualquer outro bagre, conseguem ficar muito tempo fora d'água se mantidos molhados e frescos. Parece que esse cara não quer ir embora. Eu tenho que deixá-lo aí ou... Tenta passar a mão dele. Em um segundo, o peixe se vira e eu fui rápido bastante para fugir. Esse foi o primeiro ataque de um bagre a uma pessoa diante da câmera. Eu estava pensando se ele iria se mexer e ele meio que se dobrou para trás. Já ouvi histórias desses bagres mordendo o pescador que os fisgou, mas achei que não ia acontecer comigo. Não deixou marcas, mas aconteceu. Continuo pescando e, ao anoitecer, tenho outra surpresa. Tá puxando. Ele tá puxando. Parece grande. Ele tá me puxando pra água. Pensei que dessa vez eu fosse entrar. Não tem nada? É um peixe de tamanho considerável. Com tantos pescadores por perto, a única inconveniência é que esses peixes sofrem uma certa manipulação para conseguir seu banquete da meia-noite. Imagine estar num rio, à noite, com uma dessas criaturas nadando em volta das suas pernas. Olha, eu não sei o tamanho dele ainda, mas sei que é grande. Deve ter uns 67 quilos, uns 66 mais ou menos. E a largura, uns 23 centímetros, não? Este peixe tem quase o meu peso, quer dizer, é uma criatura monstruosa e muito forte também. Ele quase me puxou para dentro do rio. Então, com certeza, é um animal feroz e predatório. E algumas dessas histórias de ataques a nadadores, eu não sei não. Acho que agora posso acreditar nelas. Depois de ver um peixe deste tamanho bem de perto. Ainda não consegui pegar minha fera de 70 quilos. Essas criaturas são muito feias fora da água. Quero vê-las em seu elemento natural. Mas isso significa entrar na água. O jogo está prestes a virar. Estou na Espanha em busca do siluro europeu. Uma espécie introduzida. Um experimento científico fora de controle. Um verdadeiro monstro Frankenstein. Ele é o pesadelo medieval em carne e osso. Já peguei um exemplar de 67 quilos. É uma fera monstruosa. E em terra, eles são gordos e muito feios. Eu e o cinegrafista Simon vamos fazer um experimento.
Quero ver e filmar um siluro europeu embaixo d'água. Quero ver exatamente como o maior predador de água doce da Europa atua em seu elemento. O que eu realmente quero ver é o momento em que o siluro europeu ataca sua presa. Não vai ser fácil, é uma coisa que muito poucas pessoas conseguem ver. Mas tenho algumas ideias que posso usar para atrair os peixes. Esta é a câmera e isto vai ficar atrás do barco e a cerca de 1 metro atrás disso vai ficar o chamariz. Ela vai ficar para trás. O problema é que esta câmera é muito pesada, mesmo sendo pequena. Então eu acho que... Tanques da flutuação. O Simon tem... Vamos lá. 2 deles, se for preciso. 2 tanques. E para ela parar de se mexer tanto por causa do ângulo, nós vamos usar isso aqui. Vai fazer com que flutue em linha reta e de maneira estável. Então jogamos pela popa do barco, ficamos observando o chamariz e com sorte alguma coisa vai chegar e morder a isca. Vou ficar segurando, sabe? Se alguma coisa grande morder isso, o monitor inteiro pode cair na água. Está funcionando muito bem. Eu estou vendo o chamariz na tela. Está bem no meio da tela. Eu estou conseguindo ver, sabe? Normalmente ela fica ali e você não faz ideia do que está acontecendo. Eu estou conseguindo ver o meu chamariz atrás do barco. Um peixe, acho que é uma carpa. Um peixe? É. Estamos batendo no fundo. Oh, minha nossa, o que está acontecendo? Eu preciso... Espere um pouco. Não, está batendo, está batendo. Pedi o chamariz, não foi? Pedi o chamariz. Acho que a câmera ficou batendo no fundo. Infelizmente, ela não era robusta o bastante para aguentar os trancos ao longo do fundo do rio. Mas fora isso, estava indo muito bem. Antes eu tinha uma sombra cinza que apareceu do nada. Apareceu e sumiu. Pode ter sido um bagre investigando o chamariz, mas desistiu no último minuto. Ou pode ter sido apenas uma pedra passando, sei lá. O que estou prestes a ver é outro aspecto inesperado do comportamento desses peixes. O que vamos fazer aqui é o que chamamos de estardalhaço, que envia uma onda sonora para dentro da água e poderemos ver tudo através do sonar. É mesmo. Olha, Isso. olha. Isso é um peixe. Viu? Um bagre ali, ó. Foi direto pro chamariz. Peguei um bagre, Olha lá. tem um bagre, Tá vendo? Tá vendo? Tá bem embaixo do chamariz. É. É fantástico. Eu tô vendo pelo Pois é. sonar. Olha ele ali, tentáculos. Pegou Você aí? tá vendo ele? Pegou. Pegou. E agora, o que está acontecendo? Ele está subindo, bem no meio da tela. Sensacional. Veja só, está atacando a câmera. O que isso acaba de demonstrar é que quando há uma explosão de água na superfície, os bagres que vivem no fundo sobem para investigar. Isso. Na parte de baixo da tela. Tá ali. Olha só, tá ali. Ah. Ele fugiu. É incrível conseguir filmar um peixe mordendo a isca, atraído pelo som e pela vibração. Como tubarões, esses peixes não têm medo de nada. Ele até atacou a câmera. Mas foi muito bom poder ver o que eu vi na tela. É muito raro ver esse comportamento. Então, eu me sinto privilegiado por ter tido a oportunidade. Embora não tenhamos trazido um peixe para dentro do barco, eu acho que foi um dia de sucesso. Porque aprendi muita coisa sobre o comportamento deles. Em particular, sobre como eles reagem à vibração, à movimentação na superfície. É um peixe que vive no fundo do lago. Mas se ele ouve alguma coisa, ele sobe com os tentáculos se movendo e investiga. Sem a câmera embaixo d'água, a gente acha que não tem nada acontecendo. Assim que colocamos a câmera lá, pendurada embaixo do barco, e fizemos o estardalhaço, então eles subiram quase até a superfície para saber o que estava acontecendo. Tudo o que vi até agora, a reação do siluro europeu à isca na água, confirma sua reputação de líder dos predadores e também confirma sua coragem. Acrescente a isso o seu super tamanho e temos uma criatura da qual não queremos chegar perto dentro d'água. O que eu quero saber agora é que tamanho o siluro europeu precisa ter para me atacar dentro d'água.
Eu falei que eles parecem lesmas gigantes, mas dentro do seu elemento, eles são como tubarões, super sensíveis. Hora de outro experimento. Como a maioria das pessoas, quando entro na água, não afundo, mesmo depois de um almoço bem pesado. Não é muito difícil flutuar. Eu fico batendo os braços e as pernas, mas a pergunta é: que tamanho esse peixe precisa ter para me puxar para baixo? Estou usando um peso para mergulho no momento com 2 quilos e consigo sustentá-lo. Isso é mais difícil, mais difícil. 4 quilos agora. Vou dobrar a velocidade dos braços, mas ainda consigo me manter acima da superfície. Bom, posso suportar 4 quilos sem bater mais os braços e as pernas. E nós acabamos de pesar essa pedra, que vai somar 9 quilos. Vejamos como eu me saio com tanto peso dentro d'água. Isso foi muito interessante. Com 9 quilos amarrados a mim, eu mal consegui manter a cabeça fora d'água. Foi uma luta. Acho que mais uns 2 quilos e eu teria afundado, por mais que agitasse os meus braços e pernas. E isso é interessante, porque se você perguntar a qualquer um que tamanho um peixe precisaria ter para puxar um corpo para baixo d'água, provavelmente eles diriam que deve ter quase o mesmo peso da pessoa. Bom, eu peso uns 80 quilos e em terra consigo me segurar muito bem, mas dentro d'água, um peixe teria que exercer apenas 11 quilos de força, cerca de 1/7 do meu peso corporal, e eu não teria chance. Eu afundaria, e se meus pulmões se enchessem de água, ninguém nunca mais me veria. Bom, isso prova que não é preciso ser um peixe enorme para me fazer afundar. Vamos analisar mais de perto a força desse peixe. Aquele peixe de 67 quilos quase me fez cair dentro d'água. Quanta força eu posso exercer? Não consegui nem puxar nossa diretora para dentro d'água e ela tem metade do meu peso. Ela consegue se segurar mesmo com uma mão. Então eu poderia ser puxado para dentro d'água por um peixe com metade do meu tamanho, de 35 a 45 quilos. E o detalhe do Ebro é que esse rio está cheio de peixes desse tamanho e muito maiores. O que possivelmente explica o fato de não vermos muita gente nadando ali. Estou começando a ficar muito preocupado. Mesmo se estiver em terra, como vou me sair numa disputa mano a mano contra um peixe de 90 quilos? Restando apenas alguns dias no norte da Espanha, vou tentar quebrar a meta de 70 quilos que estabeleci para mim mesmo. Meu respeito por esses peixes realmente aumentou nesses últimos dias. Se este me puxar para dentro, estou encrencado. Eu estava quase tombando para frente e caindo dentro do lago. A minha virilha está começando a doer. Esse peixe é forte. A vara está emperrada. Isso aqui exige esforço físico. Está subindo. O peixe é forte, mas acho que está ficando cansado. Cansado. Olha ele aí. Esse é o peixe. Ei. Caramba, minha virilha tá me matando. E olha ele aí. Mas será que ele pesa mais de 70 quilos? As medidas da fera... Ele tem 2 metros e, vamos ver, 22 centímetros. 2 metros e 22 centímetros. Aí você abre a boca. Eu consigo ouvir o eco que eu faço com a boca dele. Alô? 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 Tô vendo a guelra abrindo e fechando. Se eu tivesse coragem, eu enfiaria o meu punho aí dentro muito facilmente. É uma máquina de comer.
O peixe inteiro consiste de 2,40 metros de músculos maciços. Se isso agarrasse a sua perna, seria muito desagradável. Mas se ele resolvesse não soltar e você estivesse nadando, aí você já era. Eu tenho uns 80 quilos. Num dia bom ou ruim, depende da pessoa. Esse peixe pode ter mais do que isso. 74 quilos, ou cerca de 163 libras. Não é tão grande, gordo e feio quanto eu. O que eu acho muito difícil de acreditar é que fiz uns experimentos para descobrir quanto peso eu conseguiria exercer dentro da água. E montamos um mecanismo de medição com uma balança de mola sendo segurado por outra pessoa em terra. E a balança marcou 14 ou 18 quilos. Essa criatura quase me puxou para dentro d'água. Eu tive que enfiar os pés na areia e agir como se fosse um cabo de guerra. Como um peixe sem nada para se segurar pode exercer tanta força dentro d'água? Isso é muito intrigante. É realmente muito impressionante. E agora está na hora de soltar esse garoto. Vamos ver como ele reage. O peixe se recuperou, talvez um pouco mais do que eu. Eu vou devolvê-lo à água. Se ele tentar me morder, eu vou ter que me defender e ver se é um falso ataque, como o de um elefante, ou se ele realmente vai agarrar minha perna. Eu estou tentando lembrar que esse peixe é bem maior do que eu. Ele tem alguns centímetros a mais do que eu. Eu peso mais do que ele. Mas eu estou dentro d'água. Meu peso extra não vale de nada. Este é o ambiente do peixe. Ele está afundando na direção do meu pé. Acho que meus reflexos anularam o que eu estava querendo fazer, que era continuar no lugar, mas eu estou conseguindo visualizar a cena, o que está acontecendo lá embaixo, o que está passando pela cabeça dele. Portanto, a moral da história é não mexer com esses peixes no ambiente deles. Siluros europeus são predadores com muita atitude. 2 dos peixes que peguei se viraram contra mim enquanto eu os soltava. Mas será que eles comem gente? Um silulo europeu engole qualquer coisa que caiba em sua garganta monstruosa. Isso! Se isso inclui um ser humano, bom, ele não respeita as espécies. Parece que esses monstros medievais estão de volta, se é que algum dia sumiram. Estão vivos, saudáveis e continuam crescendo no rio Ebro, no norte da Espanha. É uma fera monstruosa. Se eu voltar aqui em 20 ou 30 anos, é possível que haja algum peixe nesse rio maior que qualquer criatura que já tenha existido. E num futuro não muito distante, um siluro europeu que rouba criancinhas e come gente pode mais uma vez aparecer na primeira página dos jornais. Quer saber mais sobre os mais selvagens, estranhos e apavorantes monstros de água doce? Acesse nosso site animalplanet.com/rivermonsters. Versão brasileira DPN Santos.